Então, como eu tinha dito, né, um fluxo ele é dividido em duas partes. O formulário, que é os campos, e o desenho do processo, que é onde eu realmente sequencio ali as atividades. Então aqui, para eu ver o meu formulário, eu vou ali em Reforms, manutenção e dinâmicos. E aqui eu tenho um formulário chamado pílula desligamento, que eu criei aqui bem simples para a gente fazer esse nosso evento de hoje. Então aqui eu tenho 3 campos: funcionário, motivo e aprovado. Como eu comentei também, tem uma pílula sobre como é que a gente cria esses campos, como é que a gente define eles, e a gente pode depois disponibilizá-la para todo mundo. Bom, beleza. Feito isso, então, tendo o nosso formulário, o que a gente faz? A gente vai cadastrar o que eu chamei aqui de cadastros de papéis. O que é um papel? Tá? Na verdade, um papel é como se fosse um grupo de usuários, mas que ele executa uma determinada atividade dentro do fluxo. Então aqui, para o nosso exemplo, eu venho aqui em configurações, manutenção e papéis, e aí aqui eu vou criar um papel chamado RH desligamento, porque esse papel ele vai ter um time de pessoas que vai, na verdade, aprovar os desligamentos. E aqui eu vou botar quem aqui? Vou botar o usuário ADM. Pronto. O usuário ADM é o cara do meu RH desligamento. Beleza. Bom, feito isso, então, eu vou lá no meu fluxo, no meu workflow, né, especificamente agora, e eu vou começar a desenhá-lo. Tá? Então aqui eu já tinha criado um aqui para ficar mais rápido para nós, né, chamado pílula desligamento, onde eu vou editá-lo aqui. Então, aqui eu tenho algumas propriedades deste processo. Tá? Então, nome, título, descrição, né, categoria, isso aqui é mais informativo. Isso aí está liberado. Se eu colocar não, nenhum usuário do sistema vai conseguir acessá-lo. Se eu colocar sim, né, aí sim. O processo público aí é mais para fins de quem edita ele, a gente sempre põe não, para que não faz sentido os usuários finais editar, né? Gestor do processo aqui, a gente fala quem que tem a autonomia de mexer nesse processo em termos de tipo cancelar atividades, retornar tarefas que foram de forma inadequada, né? Enfim, esse tipo de gestão do dia a dia. Aqui eu relaciono o eForm, que eu anteriormente criei, né? Chamado pílula desligamento. E por fim aqui eu tenho o modelo do processo. Quando eu clico em editar, então o produto abre o nosso designer aqui, que eu fiz só para, deixa eu eliminar isso aqui, que era o meu antigo aqui. Bom, pessoal, o fluxo ele está dividido em algumas coisas, tá? Primeiro nós temos as raias. O que é uma raia? A raia é o participante. Então, nesse nosso fluxo aqui, nós vamos ter 2 raias. Eu vou ter uma raia aqui, que eu vou chamar de solicitante, ou seja, que é quem pediu, quem está pedindo aquele desligamento, né? Eu vou botar aqui uma outra raia aqui nesse bonequinho, chamado RH. O que é o interessante das raias, tá? Eu preciso dizer quem que é o participante de cada raia. Do contrário, ela não serve para nada. Eu tenho 3 tipos de atribuição que eu posso fazer para cada raia. Eu posso ou atribuir um campo do formulário para aquela raia, para aquele participante, ou um usuário ou um papel. Então aqui no caso do solicitante,
Aqui eu venho aqui em participante, né? Então tem grupo papel ou campo. Nesse caso aqui, eu venho em campo. Quando eu seleciono um campo aqui, eu preciso escolher um dos campos do meu formulário que eu criei, né? Que é aqui o nosso pio desligamento. E qual que é o campo que eu escolhi? Além desses 3 campos que eu tinha criado, que era funcionário, motivo e aprovado, o sistema cria automaticamente um campo chamado processo, onde ele grava aqui informações do processo. Então aqui eu tenho vários campos, ó, que são as informações do próprio processo. Quando eu quero que a primeira atividade seja executada por quem abriu o processo, eu venho aqui e eu digo que eu quero que o solicitante, tá vendo aqui, ó, execute essa atividade. Então, beleza. Então, o solicitante é quem está executando a atividade nesta raia. Na raia de baixo, eu gostaria de colocar, então, não um participante, mas um papel, porque o meu time de RH de desligamento tem 2 pessoas. Eu gostaria que as 2 fossem capazes de executar aquele processo. Então aqui, ó, se eu seleciono o grupo barra papel, eu posso selecionar tanto um usuário, né, dos meus milhares aqui, ou eu posso selecionar um papel. Cadê aqui o nosso papel? Aqui tem vários criados na área médica, não. RH desligamento. Então aqui eu seleciono este papel aqui sem atribuir diretamente um usuário. Aí todo mundo que estiver ligado a este papel pode executar aquela atividade. Beleza. Então, feitas as raias, a gente precisa agora dar início ao desenho do nosso processo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, com esse negocinho verde aqui. Este símbolo verde aqui é o que dá início ao processo. Então, ele começa aqui. Legal. Esse aqui é o que termina. Então, vamos dizer que ele vai terminar aqui. Excelente. Agora, eu vou criar as minhas atividades. O que são as atividades especificamente? Cada raia, né, tem o seu conjunto de atividades que são executadas pelos usuários. Nós temos aqui 3 tipos de atividade. Uma que nós vamos ver só na quinta, que é a atividade, na verdade 2 que nós vamos ver só na quinta, que são as atividades roteadora, que é esse cara aqui, e de sistema, que é esse cara aqui, que na quinta-feira nós vamos ver, e outro que é a atividade de usuário, que é uma atividade que o próprio usuário interage com a aplicação. Então eu tenho essa primeira tarefa aqui. Beleza. Então eu vou criar aqui a primeira tarefa, que vamos botar aqui, inserir desligamento. Por exemplo, esse é o nome da nossa tarefa, que é a primeira tarefa que vai ser executada dentro do fluxo. O que nós temos de opções aqui em cima? Tem várias opções, eu não vou entrar em todas, tá? Mas o que eu gostaria de colocar é essa última opção aqui. Se ela envia e-mail de atividade disponível. Então aí eu lhes pergunto, faz sentido o usuário que abriu o fluxo, né, e vai executar a primeira atividade receber um e-mail que ele tem uma atividade disponível? Não, porque ele mesmo está abrindo aquela solicitação, ele já vai abrir, já vai fazer na hora. Então aqui é um parâmetro que eu consigo dizer se o produto envia ou não, né, um e-mail para avisar o usuário que a atividade está disponível. Beleza. Na atividade, eu preciso sempre dizer quais campos que estão disponíveis para o usuário ver e editar. Então aqui, nesse lado direito, ó, eu tenho todos os campos do meu formulário. Aqui então, eu vou dizer o seguinte, que o campo funcionário e o campo motivo, este usuário que vai fazer essa tarefa, ele é obrigatório o preenchimento dele. Se não está flegado o campo obrigatório e está flegado o campo editar, o campo vai ser editável, porém não obrigatório.
E se não tivesse legado nenhum desses caras aqui, nem o editar, nem o obrigatório, o campo ele vai ser somente visível e não editado. Isso aqui é vital, é muito importante, essa manipulação aqui dos campos. Porque em eventuais formulários, eu vinculo informações confidenciais que podem ser vistas em uma etapa e podem não ser vistas em outras. Vou pegar o caso mais comum de todos, tá? Fluxos que passam pela área de medicina. Por exemplo, pegar um fluxo de desligamento. Você começa lá o desligamento tal, e vincula, né, o produto mostra ali salário para a estrutura gerencial, para a estrutura de RH, mas chega no momento da avaliação da medicina, por exemplo, essa informação ela não pode aparecer. Essa é uma informação confidencial. E aí por aqui você diz, na atividade da medicina, né, por exemplo, que você não quer que apareça aquele determinado campo. Nesse caso aqui, no nosso fluxo simples, o solicitante vai pedir o desligamento e o RH vai aprovar. Então aqui não faz sentido que o solicitante veja o campo aprovado. Quem vai preencher é o RH. Né? Então, a gente vai deixar somente esses dois campos iniciais. Ok, mas de nada adianta eu fazer as minhas atividades aqui, até vou criar a atividade já do RH aqui, ó. Que vai se chamar aqui aprovar desligamento. Até vou criar essa atividade e aqui veja, eu quero que ele olhe o campo funcionário, só olhe o campo motivo, só olhe, e ele seja obrigado, então, a aprovar sim ou não. Beleza. De nada adianta eu fazer isso aqui se eu não tenho as minhas conexões. Né? As conexões, na verdade, ela é o que une mesmo, e é esse botãozinho aqui, uma tarefa a outra. Então aqui, ó, eu linko esse aqui com esse aqui, eu linko esse com esse, e eu linko este com este. Mas espera aí, aqui tem um detalhe importante. O que acontece se o RH reprovar esse desligamento? E dizer para o usuário que ele não quer, por exemplo. Para isso existem as condições. Então, o que são as condições? Ela é, na verdade, conforme determinado campo está preenchido, você pode fazer com que o fluxo vá para um lado ou para outro. Tá? Então, vamos pegar esse caso aqui, ó, aprovar desligamento. Então, deixa eu clicar aqui na setinha. É que não está clicando aqui. Deixa eu... Aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só para eu criar a seta. Aqui na seta eu tenho a condição. Na condição aqui eu adiciono uma linha e eu digo que o campo aprovado, nesse caso, é igual a ou outro campo, né, ou outro valor. Eu vou botar aqui true, que é como o sistema se acha. Eu acho que vou ter que falar sobre essas atividades roteadoras aqui. Bom, na verdade é o seguinte, você não pode ter interações de condição de atividades diretamente com a entrada ou com a saída do processo. Para isso você tem o que é chamado de atividade roteadora, que é tipo um hub. Então aqui você na verdade faz com que entre aqui uma condição e saia daqui outra. Tá? Essa até é uma restrição técnica aqui da nossa ferramenta. Na verdade não tem nenhum problema, só que você tem que passar por mais um passo. Então aqui, ó, o que eu estou dizendo? Que caso o campo esteja como true, ele vem direto para cá. Tá, e se não estiver como true, aí a gente
pode fazer aí o que eu vejo que a gente pode fazer então? Vamos criar uma outra tarefa aqui. Por exemplo. Não, melhor. Vamos fazer com que essa tarefa aqui volte para cá. Uma via de duas mãos. Ah, olha só. Que interessante. Atividade inicial não pode ter transições de entrada, justamente porque eu comentei frente a essa atividade roteadora. A gente vai ter que botar mais uma aqui para poder fazer esse devido processo. Então eu coloco outra aqui e ligo essa com essa. Caramba. Coloco outra aqui. Na verdade não era aqui. Na verdade era aqui. E deixa eu só botar essa atividade aqui como atividade de entrada. Aí, agora sim. Beleza, show de bola. Então aqui, ó. Agora eu faço esse vai e volta aqui. Esse vai e volta aqui, por sua vez, como é que ele vai funcionar? Existe aqui um senão. Então, o que é esse senão aqui? Se nenhuma outra condição for atendida, o produto ele vai por esse caminho. Deixa eu botar aqui deixa eu adicionar aqui um ponto e fazer uma curva aqui por fora para não ficar. Então, ó, o que eu estou dizendo aqui então nesse nosso fluxo? Que ele inseriu o desligamento, o RH vai aprovar. Se ele aprovar, se ele botar aqui aprovado igual assim, o produto encerra aquele fluxo. Se der qualquer outra condição, ou seja, só tem um não, né? Ele vai voltar para cá. Beleza? Então, essa programaçãozinha aqui que eu fiz para a gente fazer o nosso primeiro teste. Ok, então eu já salvei. Eu vou fechar aqui. Eu vou dar um ok nesse processo. E vamos testar. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui nesse nosso teste. Então eu vou entrar aqui com um usuário qualquer, que é o nosso Funk77. Eu vou entrar aqui como gestor. Eu estou fazendo aqui ao vivo e a cores para ver se vai realmente dar tudo certo. Ele vai iniciar aqui o processo. Me trouxe os dois campos. Essa aqui é a nossa engine padrão de workflow. Então eu vou por aqui. Funcionário. Aqui, Lucas. Vou botar aqui. Lucas Valcanaia. Motivo. Ele está muito acima da capacidade e da média e, portanto, é muito bom. Ele é muito bom. É aquela típica desculpa. Então, estou demitindo o Lucas. Beleza. Eu aqui, gestor, certo? Dei um avançar. Ó, quando eu avanço, próxima atividade é aprovar desligamento e foi enviada para o papel RH desligamento. Legal, então eu agora com o meu usuário ADM, que é quem eu tinha configurado lá como papel RH desligamento, posso entrar aqui nesse balãozinho onde estão as minhas atividades, tarefas em aberto. Aqui eu tenho uma série de testes, né, mas eu vou entrar lá na última página onde está escrito aprovar desligamento. E aqui eu tenho um campo aprovado sim ou não. Certo? Se eu pôr não aqui, vamos ver o que vai acontecer. Voltou para o usuário funcionário 77. Aqui, claro, pessoal, eu não fiz um formulário com campos de motivo, tal. Eu procurei focar mesmo na movimentação do fluxo. Tá? Mas o correto seria, né, naturalmente, que o nosso usuário do RH escrevesse o motivo do que ele está retornando. Mas aqui eu só estou focando mesmo no desenho. Veja que voltou. Então vou botar aqui novas coisas e eu vou avançar de novo. E aí eu agora eu deixei o fluxo em um loop, né, até que
as partes elas se entendam. Então eu vou entrar aqui em tarefas em aberto de novo e agora o usuário ADM vai dizer o seguinte: ah não, beleza, agora então está ok. Vou dar um aprovado. E aí o processo está encerrado. Então, pessoal, essa é a estrutura inicial de um processo. Eu mostrei um pouquinho, mas vocês podem fazer. É com essa base que a gente constrói todos os nossos fluxos, tá? Eu procurei mostrar todas as operações. Só antes de ir, eu quero pegar aqui algum qualquer e mostrar ele um pouquinho mais complexo. Eu ia pegar um aqui. Acho que eu vou pegar esse de Helpdesk aqui, que é um que até tá na moda aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir, só para vocês verem a carinha dele um pouquinho mais complexo. E aí a gente já encerra, já abre para algumas perguntas. Acabamos estendendo um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Ó, esse aqui é um fluxo criado pelo nosso time de desenvolvimento aqui para atendimento de demandas em geral lá no RH. Então veja como ele é. Ele é um pouquinho mais complexo. Ele já tem atividades de sistema aqui, né? Ó, que são essas com essa engrenagemzinha, mas ele na verdade também inicia com o verdinho, tem uma atividade roteadora, passa aqui para o usuário, né? Então aqui tem as condições, assim como a gente demonstrou ali, né? Então, o que eu quis dizer, só entrando no mais complexo aqui, é que na verdade as operações para a criação de fluxo são aquelas. Tá? Não tem nenhuma operação adicional que a gente